Boa tarde a todos. Ativista, oportuno, transformador. Foi assim que o Festival Impacto foi concebido e implementado como palco para a reflexão e debate. Nesta primeira edição, o Festival Impacto tem como tema central o preconceito. A palavra é uma das armas mais poderosas que a humanidade possui. A linha ténue entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio é o mote que nos traz a este terceiro encontro do ciclo de conversas Warm-Up, com curadoria pela VDA, Vieira de Almeida e Associados. A liberdade de expressão é, sem dúvida, um dos direitos humanos fundamentais e um dos pilares das sociedades democráticas. É inegável que os meios de comunicação digitais expandiram a nossa capacidade de procurar, receber e transmitir informações e ideias, mas esta era também assistiu a um aumento da polarização de opiniões. Neste contexto, os esforços legislativos para regular a liberdade de expressão suscitam grandes preocupações. O delicado equilíbrio entre a prevenção do discurso de ódio e a salvaguarda da liberdade de expressão deve ser cuidadosamente considerado. A pressa em classificar opiniões específicas como discurso de ódio levantam perguntas. Estaremos a ser demasiado apressados em silenciar as vozes discordantes? Restringir o discurso tem implicações de longo alcance? Estas e outras questões desafiam-nos a analisar a língua ténue entre a preservação da liberdade de expressão e a proteção contra danos. Ao meu lado está a Amélia Mil, a nossa intérprete de língua gestual portuguesa. Para além das suas funções profissionais enquanto intérprete e tradutora de língua gestual portuguesa, é formadora e ativista dedicada à promoção da cultura, da língua e da justiça social das pessoas surdas. Temos também espalhados por toda a sala a folha de sala impressa em braille, impressa pelos nossos parceiros ACAP, Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, nossos parceiros de acessibilidade. Como referi para esta conversa Warm-Up, o Festival Impacto convida a Sociedade de Advogados Vieira de Almeida para a curadoria deste tema tão atual e pertinente, e antes de chamarmos o nosso primeiro orador, chamo responsável por este casting fortíssimo, mesmo, que vamos ter hoje à nossa frente. É advogada, associada coordenadora da área de Economia Social e Direitos Humanos e Pro Bono Manager da VDA, onde tem trabalhado em diversos temas, em especial no âmbito dos direitos humanos e das tecnologias. Chamo ao palco Ana Festas Henriques. Bem, boa tarde a todos e todas. Antes de mais, gostaria de agradecer aos organizadores do Festival do Impacto o convite dado à VDA para fazermos a curadoria, em particular à Ana Isa Guerreiro, que está aqui sentada, que é responsável por este festival e por esta mega ideia. Eu acho que vocês, o Miguel explicou um bocadinho, mas o Festival do Impacto, que é impressionante, usa a arte como veículo para transformar, alterar comportamentos e preconceitos, de forma a contribuir para uma sociedade mais justa e incluída. A VDA, por seu turno, também usa o direito, ao contrário da arte, como veículo de resposta e transformação social, de forma também a contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva. Assim, desde 2008, desculpem, não 2028 seria no futuro, tem um programa de pro bono institucionalizado. Em média, os advogados gastam cerca de 10 mil horas anualmente a assessorar projetos de pro bono, tanto em Portugal como em países de jurisdições de língua portuguesa onde nós operamos, e por isso, quando a Isa nos fez este convite para fazermos a curadoria deste warm-up, foi impossível recusar, porque estamos completamente alinhados com a missão do festival. Assim, espero que gostem deste warm-up, que foi um gosto enorme pensar no painel, que é muito rico, tal como o Miguel disse, é composto por um advogado, um jornalista, um representante de uma associação de direitos e uma representante do regulador, o que vai permitir termos uma visão de 360 sobre esta temática. Estou certa que vai ser um final de tarde muito bem passado. Obrigada. É sócio na CCL Law Firm na área de tecnologias, mídia e telecomunicações e dedicou grande parte da sua atividade a questões relacionadas com a regulação dos mídia e a liberdade de expressão e informação, assessorando juridicamente e de forma estratégica jornalistas, meios de comunicação e empresas de tecnologia. Para além disso,
Tem também desenvolvido atividade em projetos relacionados com tecnologias da informação, propriedade intelectual, comunicações eletrónicas, mídia e publicidade. Também tem estado focado no aconselhamento jurídico a empresas e entidades públicas em questões de estratégia e governance de dados e na coordenação de projetos de auditoria e implementação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Nos anos 2021 e 2022, fez parte do corpo docente do IAD, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia, lecionando a disciplina de Direito e Ética do Marketing e da Publicidade. Chamo ao palco Martim Boza Serrano. A liberdade de expressão constitui um dos principais sustentos de uma democracia saudável. É uma das condições essenciais para o seu progresso e permite-nos manifestar de forma desinibida as nossas opiniões, partilhar ideias e informação. A liberdade de expressão é indissociável da própria democracia. É através dela que exercemos uma cidadania plena e participativa. É através dela que partilhamos ideias, através dela que decidimos tendo em conta as várias perspectivas e é através dela que conseguimos exigir responsabilidade aos nossos políticos, às nossas instituições e sociedades. Proibir a partilha de opiniões com base... para além disso, desculpem, a liberdade de expressão protege não só as ideias consideradas inócuas, mas também aquelas que podem ofender, que podem lesar ou que podem incomodar. Assim o exige a tolerância e o espírito de abertura que se impõe e sem a qual não existe uma democracia. Limitar as nossas ideias ou limitar a partilha de ideias com o argumento de que elas são incómodas ou com o argumento de que elas são minoritárias ou até mesmo absurdas, vai ter um duplo prejuízo. Prejudica, por um lado, a pessoa a quem estamos a impedir que manifeste a sua opinião, mas prejudica também a sociedade que se fica impossibilitada de conhecer essa nova ideia. Evidente que podíamos dizer que a sociedade em nada fica prejudicada se não for confrontada com uma ideia que é absurda. No entanto, não nos podemos esquecer que também, no seu tempo, as próprias ideias onde se discutia que a Terra não era plana ou onde se discutia de forma aberta ideias que levaram ao fim da escravatura nos Estados Unidos foram também consideradas ideias absurdas. É por isso essencial, numa sociedade, que a regra geral seja sempre a da liberdade de expressão. Que seja da livre partilha de opiniões e àquilo que é considerado o livre comércio de ideias. A nossa Constituição reconhece a importância deste direito, tanto é que prevê expressamente que a todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar e de se informar e de ser informados sem impedimentos nem discriminações. No entanto, hoje mais do que nunca, é importante termos presente que o exercício deste direito não vem desacompanhado de obrigações nem livre de responsabilidades. Hoje mais do que nunca é importante lembrar que existe um determinado conteúdo em relação ao qual não devemos atribuir o salvo-conduto que atribuímos à liberdade de expressão. Refiro muito concretamente ao discurso de ódio. Os discursos de ódio são conteúdos que procuram incentivar, promover ou justificar o ódio, a exclusão e a violência contra um grupo, alvo ou um membro, com base nas suas características identitárias, sejam elas a raça, a cor, a origem étnica ou nacional, a ascendência, a religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência física ou psíquica. Embora o nosso Código Penal sancione estes conteúdos
com uma pena que pode ir até 5 anos, a verdade é que eles estão presentes nas redes sociais, estão presentes nos blogs, estão presentes inclusivamente nas caixas de comentário dos artigos publicados online. Para além disso, a linguagem e o tom que hoje em dia ocupa o espaço público é aquele da bitola que é utilizado no discurso, nas redes sociais, o que é inflamado. E é esse que hoje em dia determina o standard da comunicação do espaço público, contribuindo assim para a degradação do espaço público e para aquilo que é chamado a normalização do discurso de ódio. Contudo, não é pelo discurso de ódio se encontrar generalizado que o devemos admitir. É por isso mesmo que o devemos combater. E em democracia, é por isso devemos combatê-lo, mas conscientes que em democracia a regra tem que ser sempre a liberdade de expressão e por isso nunca podemos fazer o combate ao discurso de ódio em sacrifício da discussão pública dos assuntos. Até porque, muitas das vezes, estas narrativas mais não são do que o reflexo de receios que nunca serão resolvidos se as questões não forem discutidas publicamente. Evidentemente que o insulto e o ataque em nada contribuem para o esclarecimento das questões, mas a verdade é que não devemos recusar o debate de qualquer questão, especialmente quando estas estão assentes em preconceitos e em falsidades. Devemos, por isso, aceitar o debate, todas as questões, mas traçar uma linha forte, sempre que o discurso procura apenas e unicamente incentivar o ódio com base em características identitárias. Para além disso, devemos ter presente que os direitos são exercidos com responsabilidade e em democracia não existem direitos ilimitados. Tanto é assim que a própria Convenção dos Direitos Humanos prevê expressamente a limitação, em alguns casos, da própria liberdade de expressão, nomeadamente para a defesa ou salvaguarda de direitos de terceiros. E é exatamente isso que se pretende fazer quando se limita, quando se faz uma linha relativamente ao discurso de ódio. O discurso de ódio constitui um ataque à tolerância e ao respeito pela dignidade humana, elementos sem os quais não existe uma sociedade democrática e pluralista. Prejudica não só a pessoa visada por esse discurso, mas nós todos enquanto sociedade. É importante também lembrar que as plataformas têm aqui uma responsabilidade importante. Nós assistimos recentemente aos efeitos nefastos que podem vir do facto das plataformas abdicarem dessa responsabilidade. Quando Elon Musk comprou o Twitter, alegando que o fazia para salvaguardar a liberdade de expressão, em consequência despediu grande parte dos trabalhadores que faziam a moderação desses conteúdos e, em consequência, houve um aumento, duplicou o discurso ódio online. É também importante que os Estados regulem estes conteúdos e que exijam às plataformas mecanismos que detetem facilmente estes conteúdos, que deem instrumentos aos utilizadores para facilmente alertarem para estes conteúdos e imponham ainda a remoção imediata destes conteúdos assim que os mesmos são detectados. Mas mais importante, ou tão importante como tudo isto, é que cada um de nós faça o nosso papel e não fiquemos indiferentes perante este discurso. Não dá já a fazer um scroll down a este discurso de ódio e devemos efetivamente reagir quando nos deparamos com ele, tanto online como offline. É isto que eu tinha para partilhar com vocês. O nosso próximo orador é designer, coder, defensor do software livre e ativista dos direitos digitais. Dirige com Ana Isabel Carvalho a agência de Data Journalism J++ Porto e o estúdio Design de Manufatura Independente.
Foi professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e na Escola Superior Artística do Porto, orientando currículos à volta do design, web, interfaces digitais, hardware, hacking e teoria do copyright. Esteve presente na fundação e cultivo de várias comunidades que vieram proporcionar espaços e tendências que faziam falta, o Hackerspace a Clavavi, os encontros Transparência Hack Day, Portugal Date with Data, a Open Knowledge Portugal, a D3, a Tilde.pt e a Ciberlândia. Em todas elas esteve envolvido tanto na facilitação como na infraestrutura técnica, sempre com recurso a ferramentas de software livre. Enquanto cofundador e atual presidente da D3, tem coordenado a intervenção pública da associação em matérias como os metadados, apps, Covid, sigilo das comunicações, Naturally, direitos de autor e, mais recentemente, a polémica WorldCoin. Chama ao palco, desculpa, fiquei cansado, Ricardo. Chama ao palco Ricardo Lafuente. Bem, boa tarde. Deixa-me só aqui. Se vamos falar de discurso de ódio em 2024, a conversa passará necessariamente pela internet. Redes sociais, caixas de comentários. A internet tornou-se uma parte-chave central, crucial da nossa existência enquanto cidadãos, seres humanos, indo até à nossa intimidade e estando a mediar todos, praticamente todos os nossos processos, sobretudo a nossa comunicação. Ajuda, e acho fundamental no debate sobre o discurso de ódio, compreender como é que a arquitetura da internet, a arquitetura digital que hoje nos medeia a existência, surgiu, se desenvolveu, em que direções e como é que isso causou consequências, por exemplo, para a difusão do discurso de ódio. Passamos, desde os anos 90 até agora, em que a internet, o computador, era uma coisa que estava numa divisão, a internet era algo pago ao minuto, e isso dava-nos outra relação, uma relação profundamente diferente com o meio digital. Íamos de vez em quando, não fazia uma parte constante da nossa existência, como nós sabemos que faz hoje. Não soubemos, por causa da rapidez com que estes desenvolvimentos existiram, lidar com o facto de que agora temos computadores no bolso que nos avisam constantemente de coisas a que temos de prestar atenção. E essa mediação da comunicação que agora se cristaliza nas redes sociais, que são efetivamente infraestrutura social hoje em dia, e a sua forma de funcionamento veio criar desenvolvimentos e dilemas sociais relativos à forma como nos entendemos ou nos desentendemos. E um ponto que me parece crucial falar, para simplificar, que lhe chamarei a doutrina da discórdia organizada. Uma escola que compreendeu o potencial da internet, o modo de funcionamento da internet e da comunicação nas redes sociais para instrumentalizar o discurso de ódio para atingir determinados objetivos. Estou a falar da alt-right, estou a falar da campanha de Donald Trump, que foi a primeira vez em que uma campanha política efetivamente soube tirar partido, de uma forma abusiva, talvez, mas assinalemos, soube entender essa arquitetura da internet para puxar e guinar os desfechos na sua direção. Essa doutrina é encabeçada, não foi inventada, mas é representada por Steve Bannon, o estratega de comunicação de Donald Trump, que está agora na Europa a prestar assessoria a partidos, que ninguém vai ganhar um prémio por adivinhar quais são os partidos que Steve Bannon está agora a assessorar. E a inovação que Bannon trouxe é a automatização e a industrialização do trolling, ou seja, do trolling, que neste caso pode assumir vários contornos, mas onde eu me quero concentrar é no trolling, usado como postura política e retórica de invadir debates, de propor debates com a má-fé, no sentido de não pretender engajar e discutir opiniões, mas sim atacar, desestabilizar, provocar respostas que depois vão ser citadas para continuar a atacar os seus alvos. Não vou fazer considerações sobre esses movimentos, porque neste caso específico interessa-me o seu papel de comunicação, mas que vingou, como sabemos,
Estou a ver várias mulheres no público. Uma das coisas que nós homens não sentimos tanto é o que é que acontece, por exemplo, nas mensagens privadas hoje em dia e pelos contactos não requisitados e o discurso de ódio que efetivamente conseguimos encontrar lá. Então, se formos mulheres com presença pública, e a forma como as grandes plataformas e as redes sociais, que pela sua arquitetura possibilitaram esta difusão eficaz do discurso de ódio, e como Marti falou, há uma responsabilidade social de elas saberem responder a isto. Elas têm de facto esse poder, mas não vão aplicar poderes que possam pôr em causa o seu objetivo principal de assegurar os dividendos dos seus acionistas e um saldo cada vez maior e um crescimento cada vez maior. É por isso que o Facebook, face a este ano de eleições decisivas, tanto na Europa, nos Estados Unidos e em vários outros sítios, a resposta que tem é cortar o conteúdo político nos posts. Foi anunciado, creio que há um par de semanas, que o Facebook iria agora limitar profundamente os posts políticos. E posts políticos é de facto uma questão bicuda, porque sim, o trolling ou o debate político acirrado sim vai ser limitado por isso, mas se formos, por exemplo, a pensar em minorias racializadas ou, por exemplo, no caso LGBT, a sua existência online é praticamente, e começa pela bio, necessariamente envolve uma expressão política. E está a ser levantado, corretamente, que então esta ideia de cortar tudo pela raiz, não se fala de política, pode ser uma forma de responder. Parece bastante mais catastrófica do que isso. Falou-se de Elon Musk, obviamente. Se tem de falar de Elon Musk, porque Elon Musk é o melhor exemplo de como o termo liberdade de expressão também está a ser retorcido para servir uma narrativa inversa, em que pessoas trans que denunciem conteúdo, que denunciem discurso de ódio que lhes está a ser dirigido, não têm resposta por parte do Twitter. Por outro lado, como aconteceu na semana passada, quando ativistas publicaram, tal como aconteceu inversamente, a identidade de um cartunista de ultradireita, Elon Musk foi individualmente apagar os posts e exigir que essas contas fossem suspensas. Da mesma forma, Elon Musk está agora a fazer frente no Brasil ao Tribunal Constitucional, a uma ordem de tribunal, e a provocar uma verdadeira campanha de confronto político com o Tribunal Constitucional e com as instituições, e denunciando a questão da censura e a falta de liberdade de expressão, enquanto que ao mesmo tempo na Índia, face ao regime nacionalista conservador hindu de Narendra Modi, todos os pedidos do governo de censura dos conteúdos foram pacatamente aceitos pelo Twitter e foram os conteúdos deitados abaixo. Por isso, parte também deste enquadramento do discurso de ódio e da sua instrumentalização, também estamos agora a ver a instrumentalização do próprio conceito de liberdade de expressão. É muito importante para compreender estes cenários o que é que está em jogo e como é que estão a ser usados estes termos. Existem vários mitos sobre como podemos resolver isto. O primeiro de todos, há já vários anos, era da Praça Global. Nós acreditávamos que ligando todo o mundo, lembram-se ainda? Ligando todo o mundo, pondo todo o mundo em contacto, encontraremos a paz. Era bonito, mas não foi assim que funcionou. Falámos da sabedoria das multidões, deu-nos esperança à Primavera Árabe. Mas o momento agora é outro. As grandes tecnológicas já não estão tão interessadas e já perceberam que não têm tanta vantagem em empunhar ideais progressistas como forma de estar. E estão, como já tentei explicar, a sair desse campo. As consequências disso ainda estão para se ver. Outro mito é que as redes sociais é que vieram provocar isto. É verdade que as redes sociais estão a servir pela sua arquitetura para amplificar e permitir a amplificação e ao incentivo à difusão do discurso de ódio. Mas não é aí que começou. Como se lembrarão, naturalmente, porque são a mesma coisa, as caixas de comentários dos jornais são muito prévias às redes sociais e nunca foram polos de civilidade, de todo. Por isso,
também ajuda a lembrarmos que o discurso, a conduta abusiva está lá muito antes das redes sociais. No entanto, quando as nossas plataformas de comunicação, as tais que nós usamos não só para partilhar fotos, falamos ainda das fotos de gatinhos, mas caramba, nós estamos todos a viver boa parte da nossa existência social também online. Quando essa existência é mediada por algoritmos e uma moderação opaca, que não sabemos como se está a processar, silenciosa, em que as coisas desaparecem sem aviso, não sabemos porquê, torna-se muito difícil de discutirmos, tal como agora, é especular como é que cada uma delas está a funcionar, e o ódio nessas circunstâncias é permeado, porque a estratégia já foi descoberta, é apenas criar contas novas e continuar. É impossível denunciar essas coisas todas ao mesmo tempo, porque não há fim para essa coisa. E por último, o último mito, e que também me parece importante, é que falamos, para isto é preciso o fim do anonimato. O anonimato é um dos causadores desta situação. Isso não é verdade. Já terão deparado, especialmente depois da última eleição, da quantidade de discurso de ódio que é preferido por contas no Facebook que estão com o seu nome próprio e correspondem a pessoas verdadeiras. Também já ouviram nos comentários de jornais, já viram em várias redes e já viram em muitos sítios. Não é o facto de ser anónimo que vai possibilitar, que vai impedir, ou de ter identidade pública, impedir alguém de difundir discurso de ódio. Estou a ver os meus 10 minutos, vou despachar. Por isso vou saltar para a minha conclusão. E agora, o que é que fazemos perante este cenário? O que é que podemos fazer enquanto cidadãos, enquanto instituições e enquanto democracias que querem permanecer democracias? O que é que podemos fazer? Não podemos acabar com o discurso de ódio, mas podemos limitar a sua amplificação através das redes, se soubermos pensar arquiteturas alternativas que possam dar resposta a isso. A União Europeia tem estado em cima do assunto. O Digital Services Act, o DSA, é um ótimo passo para começar a fazer frente a estes dilemas, mas ainda é uma solução a curto prazo. Embora, devo dizer, é na Europa que há o confronto do conceito americano de liberdade de expressão e na Europa em que o conceito de liberdade de expressão não se sobrepõe à liberdade de existir, é ainda um sinal de esperança. Mas faz sentido pensar para além disso, para além do curto prazo, para além do paliativo, mesmo a limitação da regulamentação das plataformas é limitada, porque, como eu disse, é impossível acabar com os trolls denunciando. É uma corrida e quem tem tempo ganha, e estamos a falar de pessoas que têm muito tempo e por vezes, muito investimento por trás. Por isso, também na nossa associação, na D3, é um debate que corre, como é que construímos espaço, como é que idealizamos espaços com outras arquiteturas que possam dar resposta a isso, que possam desincentivar a discórdia desonesta e estas táticas perigosas. Como é que podemos, e podemos falar de que algoritmos é que faríamos se de facto tivéssemos o controle. Como é que um algoritmo ou os princípios de moderação podem funcionar para servir isto. Também posso dizer que não é com a inteligência artificial que se vai resolver, porque a inteligência artificial apenas cristaliza as regras que são lá colocadas por alguém e que, mais uma vez, permanecem opacas. E com essa opacidade não temos nenhuma hipótese de análise e possível debate democrático sobre como é que isto se pode desenvolver. Por isso é com bastante esperança que vemos exemplos, sobretudo na França e na Bélgica, de cooperativas auto-organizadas, cidadãs, que estão a construir as suas próprias plataformas, a construir as suas próprias redes. Já ouviram falar do Mastodon, talvez como uma das alternativas ao Twitter, não vou poder desenvolver, mas também é algo que nós estamos muito empenhados com um projeto chamado Ciberlândia. Mas também essas cooperativas estão a propor alternativas ao Google Docs, aos eventos do Facebook com plataformas autónomas de eventos que todas as pessoas podem usufruir, vários outros serviços, várias outras formas de comunicação que permitam às pessoas escapar, ou pelo menos ter uma alternativa à lógica totalizadora desta praça global que se tornou uma coisa que não queríamos. Por fim, peço naturalmente desculpa por não chegar aqui com a solução para o dilema, mas é honestamente que vos digo que acho que há um horizonte de pensarmos então como é que é esta arquitetura das comunicações que estamos a viver e como é que queremos que ela seja. E como diz Eduardo Galeano, o horizonte é um sítio muito distante, mas dá-nos uma direção para onde caminhar. Obrigado. O nosso próximo orador
É jornalista de investigação na revista Sábado, licenciado em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa. Começou o seu percurso no jornalismo em 2015 no Observador. Nos últimos 8 anos, tem-se dedicado a investigações a casos de corrupção e ao fenómeno populista em Portugal, que acompanha na secção de política da revista Sábado. Entre outras reportagens mais conhecidas, destacam-se as ligações de altos dirigentes do Chega a movimentos extremistas, a identidade dos princípios financiadores e o caso das assinaturas falsas no processo de fundação do partido. Em 2020, fez parte da equipa que venceu o Grande Prémio de Jornalismo Económico da Universidade Nova Banco Santander, com a investigação O Grande Assalto ao Banco do Estado. Além de jornalista, leciona na Universidade Católica Portuguesa a cadeira de formação doutoral Dealing with Journalists. Chamo ao palco Alexandre Malhado. Muito boa tarde, é um gosto de estar aqui. E eu talvez comece com uma pequena história, porque é o que eu posso oferecer-vos. São algumas histórias. E há cerca de um ano, portanto, esta história aconteceu há cerca de um ano, após publicar umas peças sobre o Chega, quando eu recebi alguns feedbacks bastante curiosos. E quero partilhar aqui, já que estamos num ambiente de partilha, alguns desses feedbacks. Uma pessoa chamada Hugo Roque escreveu-me por mensagem privada, Facebook: "És pago para fazer essa perseguição mentirosa ao Chega? Deves ser e muito bem." Outro homem, chamado José António Marafuz, escreveu na caixa de comentários: "O Malhado é um escriba esquerdista subejamente conhecido pelos seus vómitos literários de ataque à direita e em especial ao Chega." Recebi ainda de 2 anónimos um "morre depressa" e um "ih, que burro". Por acaso rimo com essa. Mas a minha preferida veio do motorista de André Ventura, que também é seu grande amigo, o Luco Mombito, que escreveu o seguinte: "Quem é que deu a carteira profissional a esse Alexandre Malhado? Ele precisa de ser malhado." Ninguém chegou a malhar o Malhado, que ainda está aqui inteiro. Eu não apresentei queixa contra Luco Mombito, mas há quem tenha feito. Mombito foi alvo de buscas e está a ser investigado por crimes de injúria, ameaça agravada, atentado à liberdade de imprensa, por ameaçar nas redes sociais outro jornalista, também por trocadilhos semelhantes. Neste caso, Pedro Coelho, jornalista da SIC, portanto vocês conseguem imaginar os trocadilhos com Coelho. Uma coisa é certa, daquele eco de micro-influencer de Twitter, recebi tantos outros apubos que, de uma maneira ou de outra, fazem parte do nosso dia-a-dia digital. Portanto, poucos de nós, quase todos nós, já fomos insultados nas redes sociais. Primeiro, acostumámos a ler um "volta para a tua terra" na caixa de comentários. Depois, acostumámos a ouvir um "volta para a tua terra" no Parlamento, de deputado para outro deputado. Não sei se vocês ainda se recordam quando fazer corninhos em pleno plenário e dizer, prometer, passo a citar, prometer salutares bufetadas, deitava abaixo ministros, como deitou abaixo 2 ministros. Eram outros tempos. Também nos acostumámos a ver, outra vez, Mário Machado nas ruas, de tocha na mão, com outros companheiros, a segurar bandeiras neonazis. E vocês perguntam-se: mas nós agora vivemos numa ditadura. As pessoas não podem protestar? Como cidadão, nós todos temos direito à associação e à liberdade de expressão, que são pedras basilares da nossa democracia e do nosso Estado de Direito. Mas balanceiam entre o crime de ódio quando começam a agitar as bandeiras que nos levam para ideias de extermínio de outras pessoas, que não somos nós. Portanto, afinal, a liberdade de expressão é um dos nossos direitos fundamentais, mas há uma linha que separa claramente um idiota de um criminoso. E há cada vez mais criminosos, pelo menos é isso que os dados nos dão. Aqui ao lado, em Espanha, em 2021, o governo espanhol anunciou a criação de um grupo especializado para lidar com crimes de ódio, que no país, portanto em Espanha, estava a crescer a 9% ao ano. Aqui em Portugal, os dados mais recentes, da GNR e da PSP, mostram que os crimes de ódio subiram 38% em 2023. E quando falamos de crimes de ódio, falamos precisamente do enquadramento que temos na nossa legislação, que o Martim explicou bem. Portanto,
do artigo 240 do Código Penal, que penaliza e criminaliza o incitamento ao ódio e à violência. Pronto. Temos um exemplo de alguém que está a ser neste precisamente julgado por esse crime, que é Mário Machado, que está a ser julgado porque defendeu nas redes sociais, e passo a citar, a prostituição forçada das gajas do Bloco, e Renata Câmara, do MAS. E ainda o ano passado foi condenado por apelar à caça ao homem nas redes sociais. Disse assim: informação precisa-se, negro assassino. Esta pessoa tinha cometido um crime no Algarve e o Mário Machado achou bem ir para as redes sociais oferecer uma recompensa monetária por ele morto ao vivo. Foi condenado a pena suspensa, apesar, e está no acordo, apesar de ser reincidente, e o próprio coletivo de juízes ter visto ausência de confissão, ausência de arrependimento e persistente energia criminosa. Mário Machado é condenado, mas a eles tantos outros juntam-se, centenas de outros perfis que aparecem nos vossos perfis, provavelmente, nos meus aparecem certamente, sem o seguir ou pedir confirmações bárbaras e grotescas, cujo objetivo é viralizar e radicalizar. Como é que chegamos a este novo normal? Podemos começar por pensar neste fim da vergonha, que é o que nós estamos a assistir. Aliás, os elementos para esta tempestade perfeita já estavam em banho-maria há muito, muito tempo. Como estudou o investigador Vicente Valentim, que está por estes dias para lançar um livro, O Fim da Vergonha, precisamente, o sentimento contra o estado das coisas, contra o sistema e alguma raiva contra as minorias regurgitam há muito, muito tempo. Pelo menos desde aquele tempo em que António Oliveira Salazar ganhou o prémio de melhor português de sempre na RTP. Pronto, eu era muito pequenino, mas mais ou menos por aí, pelo menos. E estavam contidas por uma timidez e estigma social, que foram agora validadas por um político bem skilled, que soube pegar no filão e materializar em 50 deputados. O Chega, atenção, é um partido legalizado pelo Tribunal Constitucional e nenhum dos seus documentos fundadores, que eu já os li, tem rastro de discurso de ódio. Mas é nestes mares que prospera. E é isso, acresce a nossa bolha digital. Não se esqueçam que nós somos aquilo que consumimos. E a crise do discurso de ódio é, acima de tudo, uma crise cultural. Se antes as pessoas informavam-se através do enquadramento de jornais, através das televisões das nossas casas, hoje o enquadramento é de recortes de notícias de jornais nos nossos feeds, ou através de tweets de outras pessoas, alimentados por um algoritmo que não nos quer informar, quer viciar-nos. Isso o Ricardo Lafuente pode explicar-vos melhor depois disto. Mas o que é feito o jornalista? As instituições estão em plena erosão. O Chega diz isto abertamente, que cria instituições alternativas. O jornalismo atualmente é uma instituição viva, mas em crise. Os populistas chamam os jornalistas de tumor da democracia. Eu estou a usar esta expressão, que foi usada pelo deputado Gabriel Mitar Ribeiro a semana passada, no seu livro, no novo livro que ele tem, que eu não vou publicitar. Mas depois deu jeito aos populistas, chamam que os jornalistas são o tumor, mas depois dá-lhe jeito partilhar as parangonas das nossas investigações, como, por exemplo, vem-me aqui à memória, por exemplo, a indemnização a Alexandra Reis. A esquerda também já me chamou a gente da direita, mas depois também lhes deu jeito a minha investigação sobre a lista de financiadores do Chega, que o Bloco de Esquerda usou ao longo desta campanha. Depende da semana, portanto, quem me paga a vença depende muito da semana. Mas o que eu quero dizer com isto é que a sociedade polarizou. Os partidos tornaram-se clubes de futebol e é isto que eu tinha aqui, que é o debate mudou. O espaço digital sempre foi tóxico, como já falámos aqui, mas tem-se intensificado. Então eu comecei a minha carreira de jornalista há coisa de 10 anos. Não tenho, é curta, mas dá para perceber que eu era um mero jornalista ainda sou um mero jornalista. Mas eu comecei onde a maior parte dos jornalistas começam hoje em dia, que é em secções de online. Portanto, eu comecei na secção de online do Observador e depois fui para a revista Sábado também na secção de online. E eu via as caixas de comentários e era um esgoto a céu aberto. Até artigos sobre gatinhos fofinhos eram um esgoto a céu aberto.
Eu não sei se é pelas pessoas se sentirem que estão escondidas atrás de um teclado ou de um perfil, ou se é uma terapia do vernáculo, mas as pessoas esquecem-se muitas vezes que o espaço digital também é um espaço público. Vivemos numa era em que a injúria, o choque, a mentira correm mais depressa do que a elegância, a serenidade e a verdade, porque existe elegância na discordância. A ira é o sentimento mais associado a este tipo de conteúdos virais, e isso que foi... Depois de Trump, houve montes de estudos. Em 2017, por exemplo, Human Communication Research descobriu exatamente, e passo a citar, que quanto mais irritado alguém fica online por um artigo, mais provavelmente esse utilizador vai partilhar o artigo. E em 2017, Ventura, como... Eu estou sempre a falar de Ventura porque é um objeto de estudo, não me levem mal. Mas Ventura, em 2017, como académico, que dava apresentações para apresentações de livros, ele próprio dizia que, estou a citar, as fake news levam-nos à negação permanente, mas sobretudo porque são capazes de convencer em períodos de grande turbulência noticiosa, em que as pessoas não têm a mesma capacidade analítica. Parece-me moderado a falar, mas na altura, de facto, ele também falava como um moderado do PSD, mas hoje lidera um partido com um deputado que foi condenado por espalhar fake news, curiosamente. Os populistas sabem usar o poder de um eleitor irritado e prosperam nesse caos. Durante o debate televisivo com Marcelo Rebelo de Sousa para as presidenciais, por exemplo, Ventura mostrou uma fotografia do presidente ao lado de residentes do bairro da Jamaica, a quem chamou de bandido, bandidagem, que não são portugueses de bem. Depois foi condenado por um tribunal civil de primeira instância, ofensas ao direito à honra, e o Supremo confirmou a decisão. Na primeira sentença afirmam que houve ofensas na vertente discriminatória em função da cor da pele e situação socioeconómica. Portanto, vivemos nesta economia da tensão. As frases bombásticas reinam. E o discurso de ódio faz parte desse circo. Hoje a imagem de André Ventura, e estou a apressar um bocadinho porque já passou bastante tempo, mas a imagem de André Ventura está a ser construída como a de uma superstar. 2 dias depois de conseguir eleger 50 deputados, estava a caminhar com ele nos corredores do Parlamento e vemos uma escola a fazer uma visita de estudo no Parlamento. São 80 miúdos, secundário. Olham para ele, passam-se, querem todos tirar selfies. Olha aí o rei, deixa passar o rei. E vão ter com ele, e ele todo feliz e tal. Alguns mais tímidos lá atrás a chamar fascista, tudo bem, faz parte. Ele chegava ao pé de mim e fazia assim. Estes vão votar no Chega daqui a uns anos, todo feliz. E é essa a tendência. Posso estar aqui a citar literatura, mas tudo aponta para que é o partido mais popular entre os jovens entre os 18 e os 34. E com isto tudo, é importante chegarmos a esta conclusão, chegar aqui à conclusão, porque senão não sai daqui, é que de facto existe uma radicalização da sociedade. E o Chega foi, em Portugal pelo menos, um grande despertar para esse borbulhar enlumbrando que existe há anos e anos de discurso de ódio. Sim, certos comportamentos devem ser punidos, mas discurso de ódio não deve ser visto como crime de opinião. É uma operação complicada. Nós temos que refletir, parar, pensar a relação que nós temos com os nossos filhos e com as Big Tech, que são muito responsáveis pela forma como nos moldam o mundo. A liberdade de expressão é um órgão vital do nosso espaço democrático e deve albergar as nossas opiniões até ao insulto não criminoso. Mas está difícil de respirar neste espaço digital cada vez mais polarizado. Quando eu preparei isto, eu pensei em que tom é que devo terminar este monólogo e pensei em deixar-vos com um quentinho no coração. Mas depois só me lembrava de uma conversa que tive com Francisco José Viegas, no ano passado, em que ele me disse: estamos a criar leitores de merda. Eu digo mais, estamos a formar gente de merda. Entramos num novo ciclo de sociedade, o pós-populismo, como disse Casmud. Este é o tempo da nossa antítese. Vamos saber até quando é que isto dura e o que é que vem depois. Obrigado. Nasceu em Coimbra em 1975, licenciou-se em Economia em 1998 no ISEG. Em 1999 concluiu a pós-graduação em Relações Internacionais no ISCSP. Em 2002, a parte curricular do mestrado em Gestão do Território na Universidade Nova de Lisboa e, em 2019, a pós-graduação em Regulação e Concorrência na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Iniciou a sua atividade profissional em 1998 na Companhia de Seguros Tranquilidade, onde trabalhou na criação e desenvolvimento da oferta do primeiro seguro de saúde grupo desta empresa.
No final de 1999 iniciou atividade no Gabinete de Estudos e Perspectiva Económica do Ministério da Economia, onde desenvolveu trabalhos de investigação e participou em vários projetos como os cenários perspectivos para a economia portuguesa e análise dos clusters portugueses em colaboração com o PROINOV e o Gabinete do Primeiro-Ministro. Depois de 2003, trabalhou em diversos organismos públicos e privados na área da análise dos mercados e promoção na capacidade portuguesa. Ingressou na Anacon em 2009, onde tem trabalhado na área de regulação, nomeadamente dos serviços postais e das comunicações eletrónicas, com especial enfoque na banda larga e difusão e, nos últimos 4 anos, também nas plataformas digitais. Em janeiro de 2023 assumiu a função de co-chair do Grupo de Trabalho Mercados Digitais de BEREC, no qual tem desenvolvido trabalhos sobre a inteligência artificial e os mundos virtuais, a entrada de grandes fornecedores de conteúdos e aplicações nos mercados de redes e serviços de comunicações eletrónicas, o regulamento dos mercados digitais e o regulamento dos serviços digitais e sua implementação. Está bem? Chamo ao palco Margarida Melo Santos. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco hoje. Eu tenho aqui 6 ideias que gostava de partilhar convosco. A primeira é a relevância, o poder das plataformas digitais. Nas últimas 2 décadas, as plataformas digitais tornaram-se muito relevantes na vida dos cidadãos e das empresas. Os benefícios que trouxeram parecem-me evidentes, quer do ponto de vista económico, particularmente na perspectiva da inovação, quer social, tendo contribuído para encurtar distâncias e aproximar cidadãos de muitos serviços. Porém, em muitas áreas de negócio, algumas plataformas evidenciam um poder muito significativo. Poder esse, evidente, não apenas pelo seu nível de concentração, que é muito elevado. Há casos, por exemplo, no caso dos sistemas operativos, das App Stores, dos assistentes virtuais, em que as 2 maiores plataformas têm uma cota superior a 60%. Mas não é sobretudo por isso, é mais pela capacidade de influenciar os utilizadores individualmente, a sociedade, a economia e a democracia, colocando, por vezes, indevidamente em risco direitos fundamentais. A segunda ideia que queria partilhar convosco são os fatores que conferem poder a estas plataformas. A forte posição conquistada por estas plataformas digitais deriva, em parte, como vos disse, dessa sua grande concentração. Também há outros fatores, nomeadamente estruturais, que lhes conferem enormes vantagens. E que fatores são esses? Por um lado, as plataformas digitais não só atuam em várias áreas de negócio, ou seja, estão presentes em vários elementos ou layers da internet, como também elas próprias constituem um próprio ecossistema. Os ecossistemas de cada plataforma foram, em alguns casos, construídos em torno de sistemas operativos, como é o caso da Microsoft, da Google, da Apple, ou em torno de algumas aplicações ou redes sociais, como a Meta. E cada ecossistema consiste numa combinação diferente de elementos. Por exemplo, a Apple produz os seus próprios devices, que só funcionam no seu próprio sistema operativo, compatível exclusivamente com a loja de aplicações, a sua própria loja e o seu navegador na web com os seus próprios sistemas de pagamento. Ora, quando as plataformas constituem um ecossistema próprio e têm a possibilidade de alavancar aquilo que têm numa área de negócio para outras áreas de negócio, conseguem assim controlar ativos essenciais como os dados. Além disso, outras características, como o seu forte dinamismo, a inovação, as economias de escala que detêm geram barreiras à entrada de potenciais concorrentes. Para além disso, efeitos de clube, nomeadamente nas redes sociais. Quem é que não quer estar nas redes que têm o maior potencial de amigos? Ou efeitos de lock-in, que levam a que os utilizadores fiquem fechados no próprio ecossistema. A terceira ideia é, então, como é que é reforçada esta força, este poder que as plataformas têm? Por um lado, pela grande quantidade de dados que agregam e que combinam entre as várias áreas de negócio que detêm. Depois, obviamente, e já foi falado aqui, pelos algoritmos que utilizam. A realidade é esta muito distinta daquela que se observava nas indústrias tradicionais, não é? Da comunicação social em suporte de papel. Depois, pelo recurso à inteligência artificial, não só na criação, na detecção, assim como na remoção de conteúdos. Depois, pela escala e o alcance que detêm.
vão além fronteiras geográficas, fronteiras sociais ou etárias, ou mesmo outras, aquelas que nós conhecíamos durante anos e anos. Bom, e a quarta ideia é a seguinte: isto gera preocupações, gera muitas preocupações que também já falaram aqui todos. Se é verdade que as plataformas digitais são capazes e têm incentivos para oferecer aos utilizadores produtos, serviços, conteúdos muito relevantes, personalizados até quase para cada utilizador, dar voz a cidadãos que de outra forma não teriam voz ou não teriam a possibilidade de chegar a um número tão alargado de pessoas, na verdade, também têm a capacidade de limitar o acesso a produtos, serviços e conteúdos de terceiros, têm a possibilidade de beneficiar os serviços e os conteúdos que fazem parte do seu próprio ecossistema e de influenciar as escolhas dos utilizadores, limitando a sua escolha. Na área dos mídia, as plataformas poderão ter incentivos a influenciar a escolha dos utilizadores, moldando, de certa forma, a sua opinião, por via do controle dos conteúdos disponibilizados, dando maior destaque ou até destaque exclusivo a determinadas ideias ou mensagens em detrimento de outras, bloqueando frequentemente conteúdos, perfis ou utilizadores, ameaçando assim o pluralismo e a democracia. A polarização do discurso tornou-se, como sabemos, uma importante fonte de agitação em massa em todo o mundo. As plataformas digitais, e nomeadamente as redes sociais, ampliam fortemente os conflitos latentes em muitas sociedades, que muitas vezes são alimentados por poderes de outros atores políticos. Ora, é precisamente neste contexto que surge um sentido de urgência na União Europeia de criar um enquadramento legal e regulamentar para as plataformas digitais, que as identifique, antes de mais, e que as responsabilize. Eu vou focar-me um bocadinho no regulamento dos serviços digitais, mas poderia falar de outros regulamentos, nomeadamente de um regulamento cujo texto conseguiu-se finalmente chegar a um consenso nas últimas semanas, mas que ainda não está, que é o regulamento da inteligência artificial, e que também poderá vir a ser útil para tocar aqui alguns aspectos. Mas no contexto do regulamento dos serviços digitais, eu devo dizer que me parece que constitui um passo importante para endereçar algumas das preocupações que já referi. Define um conjunto alargado de obrigações harmonizadas de devida diligência, aplicáveis aos prestadores de serviços intermediários digitais e a todos, independentemente da sua dimensão, desde 17 de fevereiro deste ano, incluindo redes sociais, motores de busca e outras plataformas online que prestem serviços na União Europeia, visando a criação de um espaço digital mais seguro, previsível, fiável e, simultaneamente, a proteção dos direitos fundamentais. Ou seja, há diferentes objetivos de política pública. A segurança, como já referi, mas destacaria a confiança dos destinatários do serviço, incluindo consumidores, menores e utilizadores particularmente expostos ao risco de serem alvo de discurso de ódio, não só por via da responsabilização desses prestadores, como da capacitação e empoderamento dos destinatários destes serviços. E já vamos ver como. Assim, segundo o Regulamento dos Serviços Digitais, o conceito de conteúdos ilegais deverá refletir, no sentido lato, as normas existentes no ambiente offline. Em particular, o conceito de conteúdos ilegais deverá abranger as informações relativas a conteúdos, produtos, serviços e atividades ilegais, independentemente da forma que assumam, como o discurso de incitação ao ódio. Destaca-se, porém, que o regulamento não avança com o conceito de conteúdos ilegais, dando, isso sim, exemplos e remetendo para a sua delimitação para as leis nacionais em cada Estado-membro. Porque, como sabem, os conteúdos ilegais são diferentes de Estado-membro para Estado-membro. Não compete ao coordenador de serviços digitais, em Portugal, a ANACOM, identificar se determinado conteúdo é ilegal, ou, no caso, se incita ao ódio, mas sim às autoridades administrativas e judiciárias competentes em cada Estado-membro, que deverão informar de imediato a plataforma onde se encontra alojado esse conteúdo para proceder à sua remoção em tempo útil, nomeadamente tendo em conta o tipo de conteúdo ilegal notificado. Os prestadores de serviços de alojamento virtual, incluindo as plataformas online, deverão disponibilizar um canal eletrónico dedicado para que os utilizadores possam denunciar diretamente conteúdos que consideram ilegais ou abusivos, como, por exemplo, os conteúdos de incitação ao ódio. O regulamento atribui também aos sinalizadores de confiança, que são entidades certificadas pelos coordenadores dos serviços digitais em cada Estado-membro, um papel de destaque na sinalização deste tipo de conteúdo, uma vez que confere um tratamento prioritário às notificações destes.
Adicionalmente, as plataformas em linha de muito grande dimensão, porque há aqui uma diferenciação em termos de obrigações neste regulamento para aquelas que são de muito grande dimensão, assim como para os motores de pesquisa em linha de muito grande dimensão e as plataformas de menor dimensão. E estas, as maiores, devem analisar e avaliar diligentemente todos os riscos sistémicos na União, decorrentes da concepção ou do funcionamento do seu serviço e dos sistemas relacionados, incluindo os algoritmos, ou decorrentes da utilização dos seus serviços, como a difusão do discurso de ódio. A realização de avaliações de risco pelos fornecedores de plataformas em linha de muito grande dimensão e pelos motores de busca deverá ter em conta, nomeadamente, se e como a concepção dos seus sistemas de recomendação e de qualquer outro sistema algorítmico influenciam a difusão do discurso de ódio e os seus sistemas de moderação de conteúdos, entre outros. Neste contexto, estas plataformas de muito grande dimensão devem adotar medidas de atenuação razoáveis, proporcionadas e eficazes, o que poderá incluir no contexto do discurso de incitação ao ódio 4 coisas. Primeira, a adaptação dos processos de moderação de conteúdos. Segunda, a rápida supressão de conteúdos notificados. Terceira, a rápida desativação do acesso aos mesmos. E, por fim, a adaptação de todos os processos de tomada de decisão associados à moderação de conteúdos. Por fim, queria destacar, no contexto deste regulamento, a relevância da cooperação entre diferentes autoridades competentes, quer a nível nacional, quer a nível europeu, para que, de facto, haja um sucesso na implementação deste regulamento. A última ideia que trazia para partilhar convosco é: mas como é que este regulamento endereça, então, potenciais conflitos entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão? Bem, como todos sabemos, a remoção de conteúdos, se não for devidamente ancorada na legalidade e supervisionada, poderá traduzir-se no silenciamento de algumas perspectivas ou visões e no reforço de uma realidade menos plural. Ora, o regulamento procurou ter em conta este difícil e frágil equilíbrio. Ao exigir às plataformas de muito grande dimensão que desenvolvam ferramentas adequadas de gestão de risco, o regulamento visa, por um lado, mitigar riscos de bloqueio indevido ou injustificado de conteúdos, avaliando os efeitos inibidores que as atuais práticas de moderação possam ter sobre esses conteúdos. E, por outro, reforçar as possibilidades de reparação dos utilizadores que possam ser afetados de forma desproporcional por restrições e medidas de remoção devido a preconceitos conscientes ou inconscientes, possivelmente incorporados nos sistemas de recomendação ou em ferramentas automatizadas de moderação de conteúdos. Assim, o regulamento cria salvaguardas obrigatórias para a remoção de conteúdos dos utilizadores, que incluem o fornecimento de informação explicativa ao utilizador, mecanismos de reclamação e mecanismos externos de resolução extrajudicial de litígios. Apenas uma pequena nota em relação ao regulamento de inteligência artificial, para dizer que ele próprio também prevê salvaguardas para a inteligência artificial de uso geral e ao software associado, proíbe, no fundo, a capacidade de influenciar digitalmente por via da inteligência artificial no sentido de manipular, sempre que estiver em causa a manipulação ou a exploração da vulnerabilidade dos utilizadores, e também prevê o direito aos utilizadores a apresentarem reclamações e a receberem explicações quando interpelarem as plataformas quanto à remoção dos seus conteúdos. Obrigada.